Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. A primeira leitura deste 23º domingo do tempo comum, ano B, é extraída do livro do profeta Isaías, prometendo a Jerusalém, que foi tão humilhada pela deportação para a Babilônia, um futuro de alegria. Criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é o vosso Deus que vem com a vingança e com a recompensa. Ele vem para salvar. E a alegria é descrita como uma nova criação. Os cegos veem, os surdos ouvem, o coxo salta. Os mudos falam, porque a língua se desata. E há água no deserto, torrentes na região árida. Tudo isso é uma visão maravilhosa dos tempos messiânicos. O Salmo 145 faz um eco a isto. O Senhor abre os olhos ao cego. O Senhor faz erguer-se o caído. A segunda leitura, tirada da Epístola de São Tiago, é uma advertência contra a discriminação ou acepção de pessoas. São Tiago repreende aqueles que, na Assembleia Litúrgica, dão um lugar mais confortável ou de honra para pessoas que estão com uma veste suntuosa e com anel de ouro no dedo, enquanto dizem aos pobres que estão com veste surrada: senta-te aqui ao estrado do meu pé, fica de pé neste lugar. Não vos tornaste juízes com critérios injustos? Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Deus preparou aos que o amam? Se há alguma preferência de Deus, é justamente pelos pobres. Tratar com menos atenção, com menos amor, aqueles que Deus ama mais, é uma afronta a Deus. O Evangelho hoje fala da cura de um surdo gago. Ele falava com dificuldade, porque não ouvia. Jesus cura este surdo com um ritual que depois entrou para o batismo, o ritual do Éfata. Ele afastou-se com o homem, colocou os dedos nos seus ouvidos, colocou a sua saliva na língua dele, olhou para o céu e suspirou, dizendo: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente os seus ouvidos se abriram e sua língua se soltou. Quando uma criancinha é batizada, o padre toca os ouvidos e a boca da criança e diz: o Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir e os mudos falar, te conceda que possas logo ouvir a sua palavra e professar a fé para a glória de Deus Pai. Então, a surdez e o mutismo são sinais de que nós não somos capazes de ouvir a Deus e nem somos capazes de proclamar aquilo em que cremos. O batismo rompe a nossa surdez, porque Deus fala e a gente ouve, e nos torna evangelizadores, capazes de anunciar a Deus, aos demais as maravilhas que Ele fez por nós. As pessoas, vendo as curas de Jesus, ficam impressionadas. Ele fez bem todas as coisas. Aos surdos fez ouvir, aos mudos fez falar. A semelhança do primeiro capítulo do Gênesis, quando Deus viu que tudo era bom, depois de ter criado o universo, Jesus aparece aqui como um recriador. Ele está consertando aquilo que foi estragado pelo pecado. Mas esta recriação vai atingir o íntimo, as suas raízes, quando Ele se oferecer em sacrifício expiatório por nós. Aí Ele vai nos salvar do pecado, que é o mal extremo do homem, e por consequência
das manifestações físicas do pecado, entre as quais as doenças. Lembrando, porém, que as doenças podem servir de expiação para o pecado. As doenças podem ser um mal permitido por Deus para o nosso bem. A providência divina sabe dispor até dos males que se acometem sobre nós para o nosso proveito, nossa purificação, nossa santificação e o crescimento de toda a Igreja. O Papa Francisco publicou neste ano uma carta apostólica instituindo o ministério de catequista. Como nós temos o ministério de leitor, de acólito, antes de o seminarista receber a ordem do diaconato e depois a do presbiterato, o Papa instituiu um ministério chamado Ministério Laical de Catequista. É um ministério que tem que ser percorrido com as suas etapas, como se fosse um catecumenato, e ele pretende que aqueles que sejam catequistas recebam a devida formação bíblica, teológica, pedagógica, porque serão pessoas de elite, que irão proclamar a palavra de Deus. E não é pouca coisa. Fazer com que os que são desviados da palavra, os ignorantes que nunca ouviram a palavra, os pequeninos têm que ser educados, que eles ouçam, é a primeira missão da igreja. E de pregai. Depois de pregar, santificar, apacentar, mas pregar é o início, porque a fé entra pelo ouvido, ou a fé entra pela audição. Mas como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não houver quem os envie? O Papa está enviando. O Papa está querendo formar missionários catequistas. E o desejo do Papa, que é sublime, deve encontrar eco em nossos corações. Se vemos tanta gente fazendo mal, em vez de lamentar ou acusar apenas, que tal nós batermos no peito e dizermos: foi por minha culpa, minha tão grande culpa, que este que agora é maior não recebeu a catequese que eu poderia ter dado a ele quando ele era menor. Somos responsáveis uns pelos outros, mas se é verdade que nem todos podem fazer de tudo na igreja, porque a igreja é um corpo com muitos membros e cada um com a sua função, a catequese está sempre ao alcance de todos. Ainda que seja só para ensinar uma oraçãozinha, vamos rezar uma Ave Maria, vamos fazer o sinal da cruz, vamos olhar para Jesus que está aqui nesse sacrário onde brilha uma luzinha vermelha. Tudo isso é maravilhoso. Depois que os nossos ouvidos se abriram e que a nossa surdez se rompeu, está na hora da nossa língua se soltar. Se a nossa língua não se soltar depois de o ouvido ter se aberto, nós seremos, no dizer do profeta, cães incapazes de latir, que para nada servem. Que Maria Santíssima, aquela que recebeu uma boa notícia da vinda do Messias ao seu seio, e aquela que sempre soube fazer jus a esta boa nova, não guardando para si, mas mostrando-a aos pastores, aos magos e a quem quisesse vê-lo, que ela nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado por nossa Mãe, Maria Santíssima.